Se x e y são números reais, estabelecer o domínio de cada função a seguir, tá? Então, olha só, você vai analisar a função, note que ela tem duas variáveis, uma dependente e uma outra independente, tá? A variável dependente é o y e a independente é o x. Quais são as restrições para você determinar o domínio? Você tem que analisar aonde está a variável independente, né? Onde que ela se encontra. Se a função se encontra em forma de fração, se a função se encontra dentro de um radical, se ela se encontra com função com ln, né? E nesse caso aqui, ó, note que ela é uma função do segundo grau e não tem nenhuma restrição dentro desses casos aí de fração, que é onde a variável pode se encontrar no denominador, né? Ou um ln, logaritmo, né? Não pode ser negativo. Ou outra situação de radical, que não pode ser negativo dentro do radical, né? Raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, não tem nenhuma restrição para você determinar o domínio desta função. Então, o domínio dessa função aqui, ó, é simplesmente, tá? Domínio de y, né? Todos os reais. Não tem nenhuma restrição para você determinar, colocar valores para x aqui. Você pode colocar qualquer valor para x. Ela vai existir, o cálculo vai existir, tá bom? Olha essa número 2 aqui, ó, y igual a menos 3x mais 11 dividido por 2. É uma função do primeiro grau, tá? E o x, a variável independente, se encontra no numerador, né? Não tem nenhuma restrição para você não arrumar o valor aqui para x. Pode arrumar qualquer valor, vai existir um valor para y também, tá? Então, nesse caso aqui, a fração tem a fração na função, só que a variável está no numerador, não no denominador. Então, não tem restrição nenhuma para você escrever o domínio desta função y, tá? É todos os reais. A questão 3 já tem uma raiz quadrada, ó, né? Raiz quadrada com índice 2 aqui, ó. Então, já tem restrição para escrever o domínio. Por quê? Porque não existe raiz quadrada negativa, tá? Dentro da matemática. Então, esse valor aqui, ó, x menos 2, não pode ser um valor negativo, tá? Então, esse x aqui, ó, menos o 2, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Porque pode ser raiz quadrada de zero? Pode, né? Pode ser maior que zero? Pode, né? Só não pode ser menor que zero. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, né? Logo, esse x tem que ser maior ou igual a 2. Né? Se você arrumar aqui, ó, 2 menos 2 dá 0. Ó. Raiz de 0 existe, né? Dá 0. Se você arrumar um número menor que 2, tipo 1 menos 2 dá menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Então, para esta restrição aqui, ó, x maior ou igual a 2. Ok? Então, vamos escrever o domínio dessa função aqui. Ó. Vai ficar domínio de y igual a x pertencente ao conjunto dos reais, né? Tal que esse x tem que ser maior ou igual a 2, ok? Olha essa número 4 aqui, ó. O x se encontra no numerador, mas também se encontra no denominador. Se não tivesse essa partezinha de baixo, era todos os reais, tá? Mas tem, é fração e ainda apresenta radical. Quer dizer o quê? Que como está no denominador, todo esse número aqui, ó, não pode ser zero, porque numa fração não pode ser zero no denominador, tá? E dentro do radical não pode ser negativo. Significa o quê? Que esse x menos 3, ele tem que ser maior que zero, né? Porque não pode ser negativo dentro do radical aqui, ó, né? E ainda não pode ser zero. Tipo, não pode ser igual a zero, né? Que nem aqui, ó, podia ser igual a zero, tá no numerador. Aqui não. Então, esse x aqui, ó, menos 3, deixa eu pegar aqui, ó, x menos 3, que é essa partezinha aqui, ó, trouxe pra cá, ele tem que ser maior que zero apenas, não pode ser igual a zero, porque ele tá no denominador, tá embaixo, ok? Então, x menos 3 maior que zero, logo x tem que ser maior que 3, ok? Esta é a restrição que nós vamos escrever. Então, o domínio desta função y é igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior que 3, tá bom? Se você tivesse só um adendo, né? Olha só.
Se caso você tivesse assim, ó, uma função y, e aqui eu tenho 2 dividido por 3x mais 5, tá? Olha só, uma outra função aqui, ó, beleza? Então, y igual a 2 dividido por 3x mais 5. Esse 3x mais 5 que está no denominador, está embaixo, com a variável, né, independente. Então, quer dizer o que? Que esse 3x mais 5, ele tem que ser o que? Diferente de zero, tá? Não tem raiz quadrada, não tem nada, né? Então, só não pode ser zero aqui no denominador, porque é uma fração, né? Não pode ser zero. Então, 3x mais 5 tem que ser diferente de zero. Você resolve essa equaçãozinha aqui, ó, né? Aqui, ó, 3x tem que ser diferente de menos 5. Coloquei para lá. Logo, o x tem que ser diferente de menos 5 dividido por 3. Né? O domínio dessa função aqui, ó, domínio de y, é igual x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 5 terços. Ok? Esse seria o domínio desta expressão aqui. Beleza?